Aleluia, a mão de Deus está aqui. Eu quero orar por você, pela tua casa, pela tua família, para você que também está conectado junto conosco nesse momento. A mão do Senhor está sobre ti. Pai, que a sua presença aqueça o coração daqueles que estão nesse momento precisando mais e mais de ti, que estão nesse momento clamando por um milagre, clamando por uma intervenção tua, clamando por uma restauração de relacionamentos, clamando por um novo negócio. Oh Espírito Santo, aqueles que estão solitários nesse momento, por favor visite esses corações. Aqueles que estão enlutados, conforte-os com teu amor, com tua graça. Aqueles que estão tristes, que recebam a tua alegria. E que nessa noite, que nesse momento, os nossos corações sejam avivados na tua presença. E que o Senhor receba de nós uma adoração confiante da sua presença, do teu mover, da tua provisão, do seu amor para com as nossas vidas. Nós te agradecemos desde já pelo pão de hoje, porque o Senhor é um Deus que não falha e nunca falhará. Recebe os nossos aplausos, Senhor Jesus, recebe a nossa adoração. O Senhor merece, o Senhor está aqui. Deus está, cante. Deus está no fim do dia. Deus está, Deus está, conhece tudo. Deus está, e o que preciso nele está. Deus está, é o meu consumo. Você pode glorificar Deus com as suas palmas mais uma vez? Aleluia! Quantos confiam que Deus está aqui nessa noite? Só meia dúzia. Quantos confiam que Deus está nessa noite? Jesus está presente aqui. Aleluia! Obrigado, Túlio, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Daniel. Quantos anos você tem, Daniel? 13. Tudo isso? Tocando tudo isso? Uau, você pode se assentar. Quero chamar as crianças. Cadê as crianças? Quem vai fazer um grito? Vão lá com a tia Cá ali atrás, por gentileza. Se você trouxe seu filho, sua filha, está aí com o seu netinho, sobrinho, fique muito à vontade. Nós temos um ambiente seguro para elas, onde elas vão aprender a palavra de Deus na linguagem delas. O Christopher, quando chega em casa, ele quer te ensinar o que ele aprendeu? Quer, né, Washington? As crianças chegam em casa assim, já pilhadas. Falam, mamãe, papai, porque nós estamos ensinando eles a evangelizar. Já ter essa visão tão importante para o reino de Deus, para as nossas vidas. Quero agradecer também a presença do pastor Edmilson. Muito obrigado, pastor. Você pode ficar de pé, por gentileza? Ele é o pastor da PIB de São Tomé, aqui no Paraná. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Aqui a gente canta visitante e... Não cantamos não. Não cantamos não, fica tranquilo. Muito obrigado, pastorzão, por estar aqui com a gente. É sogro do Jeff, é isso? Pai da Camila? Deus abençoe vocês, essa família. Quero dar uma saudação especial ao pessoal lá de Dubai, Campo Grande, São Paulo, essa turma boa aí, Paris, pessoal dos nossos grupos online. Deus abençoe. Filipinas, não posso esquecer. Deus abençoe vocês. E nós queremos nessa noite trazer algo especial para o meu coração, para o seu coração. Quantos querem a palavra de Deus nessa noite? Deus tem provisão para nós. Deus tem palavra para nós. E nessa noite eu quero falar sobre expectativas. Expectativas. Nós estamos trazendo mensagens. Esse é o nosso quinto culto da Centric Church. Alguém pode dizer glória a Deus?
Uau! Hoje o povo ficou um pouco mais reticente com a chuva, com esse frio, mas Deus tem palavra para aquecer o nosso coração. E durante a adoração já aqueceu, né? Foi gostoso demais. Eu quero nessa noite falar sobre expectativas. Sabe, expectativa é um estado, ou também é uma qualidade de esperar algo. Alguma coisa que seja viável, alguma coisa que seja provável de acontecer. Repita comigo, expectativa. Expectativa também é uma condição para designar, para mostrar que alguém tem esperança de algo que não acontece, que ainda não aconteceu. E sabe qual que é o povo da esperança? Alguém sabe quem é? Qual é esse povo? Nós somos o povo da esperança. O povo de Deus é o povo da esperança. Existe um texto bíblico que diz que os que esperam no Senhor, por favor, digam alto. Esses são os que confiam no Senhor, que são como os montes de Sião. Os que esperam. Agora é a turma da escola bíblica, hein? Pastor Eduardo, vamos ter que puxar agora, hein? Aqueles que esperam no Senhor, eles são como o quê? Que voam bem alto. São como águias. Os que esperam no Senhor têm confiança nele, de que algo pode acontecer. Quando eu falo sobre expectativas, eu quero trazer algo sobre aquilo que nós esperamos. E eu quero começar isso, dessa forma, te dizendo, nós sempre estamos esperando por algo. Você já ouviu aquele índice brasileiro sobre expectativa de vida? Você sabe o que significa expectativa de vida? Expectativa de vida é a esperança de vida. É um cálculo que é feito para estimar quanto tempo normalmente um brasileiro vive. Vocês conhecem esse índice? Nós vivemos de esperança. E quando nós colocamos as nossas expectativas, muitas das vezes essas expectativas são frustradas. E aí é onde nós nos quebramos. É onde nós nos entristecemos, porque a expectativa ela tem uma fórmula. A fórmula da expectativa é realidade, a realidade que eu vivo, e algo que me falta. Se eu espero por algo, significa que eu não tenho na minha realidade. Então, é a realidade somada pela falta de algo que eu ainda não tenho. E quando isso é uma expectativa, é somado também a outra coisa, que é a esperança. Quando eu posso determinar que eu tenho uma expectativa ou eu tenho um delírio, ou quando eu tenho uma utopia, é quando a soma desses fatores não expressam uma realidade possível. Quando tem uma utopia é quando eu imagino que esse lugar aqui vai sair andando de lugar, isso é uma utopia. Isso é uma corrente de saberes que não expressam a realidade. Porque eu tenho algo provável, eu tenho algo que pode ser medido, eu tenho algo que passa longe da desilusão. Eu tenho algo que é viável. Só que o povo de Deus, o povo que tem expectativa em Deus, tem um elemento chave nessa equação. Que ela está dentro da equação, mas ela também está fora da equação, porque Deus não cabe dentro de uma equação. Nós temos o próprio Deus. Nós temos um Deus que é confiável. Nós temos um Deus que é fiel. Nós podemos colocar as nossas expectativas em Deus. Tem alguém que pode fazer isso? Tem alguém que pode colocar sua confiança em Deus nessa noite e dizer, Pai, eu confio em Ti. Tem alguém que confia? Mas a pergunta que eu quero colocar diante de você, para a gente refletir, é, você sabe qual que é a maior expectativa de Deus a seu respeito? Nós falamos sobre expectativas. Eu trouxe aqui a fórmula da expectativa. Nós temos uma realidade, nós temos uma falta e nós colocamos uma esperança. Agora eu quero te fazer essa pergunta, qual é a maior expectativa que Deus tem para a sua vida? Para a minha vida, para as nossas vidas? Essa é uma importante, mas muito importante, reflexão que nós precisamos ter
momento de construção da Sanctuary Church. Nesse momento onde nós olhamos e tentamos entender o que Deus requer de nós, o que Deus requer, o que Deus deseja das nossas vidas. Miqueias 6:8 vai dizer: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Então quer dizer, Deus está pedindo algo: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Apocalipse 14 vai dizer: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tiago também vai falar que a religião sem mácula é aquela que acolhe, que visita, que dá suporte aos órfãos, às viúvas, aos pobres e aqueles que não se contaminam com o mundo. Deus tem muitas coisas que Ele tem de expectativas para nós, mas hoje eu quero trazer especialmente um texto para falar sobre isso. Eu quero que você leia comigo Efésios 4, 14 a 15, nós vamos projetar isso, você pode ler junto conosco. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Éfeso. Ele mandou essa carta para eles e disse assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, vamos voltar ao propósito dali. Qual é o propósito? É que não sejamos mais como crianças. Nós estamos aqui observando o apóstolo Paulo dizer algo, dizendo assim: existe um propósito, e esse propósito é que vocês amadureçam, é que vocês cresçam. E você conseguiu responder essa pergunta? Qual é a maior expectativa de Deus a seu respeito? O que Deus espera de você? Será que Deus espera algo da gente? Porque nós somos falhos. Tem alguém que não é falho aqui? Todos nós somos falhos. Não levanta a mão não, irmão. Todos nós somos falhos. E Deus, se espera algo de nós, Ele vai se frustrar. A Bíblia fala que Deus se frustra? Alguns dos planos de Deus são frustrados, sim ou não? Nenhum dos planos de Deus são frustrados. Deus tem o controle e é soberano sobre todas as situações. Mas se Ele tem esse propósito, Ele precisa nos dizer como fazer isso. Como nós devemos alcançar essa expectativa, e até o final eu quero junto com você encontrar algumas respostas sobre essa expectativa que Deus tem sobre as nossas vidas. E há um outro texto que está anterior a esse, que ele explica o porquê, como nós vamos chegar nesse propósito. E ele vai dizer assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de fazer o quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos ao quê? Olha, e preste muita atenção e guarde essa palavra: maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E eu quero destacar aqui alguns desses ofícios e dons que nós temos aqui. Ele designou alguns para, pode passar o slide, apóstolos, outros para o quê? Profetas, e outros para, levanta sua voz, reaja junto comigo, para outros para pastores e mestres. Deus nos deu ali dons. Sabe por que o apóstolo Paulo está escrevendo isso para a igreja? Porque era uma igreja startup. Porque era uma igreja ainda jovem, era uma igreja ainda que estava em desenvolvimento, e tinha muita coisa acontecendo, existiam muitos milagres, existiam muitas coisas, e como ainda não tinha um ensino sólido, muitos mestres chegavam e começavam a contar e dizer coisas estranhas, só que Paulo estava preso,
Nós estamos aqui numa época dessa carta aqui, entre 30 a 40 anos depois da morte de Cristo. E o apóstolo Paulo está preso, e ele manda essa carta aos Efésios, essa turma, essa cidade, e ele vai falar assim: pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. O objetivo dessa carta é que vocês tenham unidade, que vocês conheçam mais e mais a Cristo, mas que vocês juntos entendam qual é a principal expectativa de Deus para a vida de vocês. E ele começa a dizer sobre largura, profundidade do amor de Deus, para que vocês juntos possam entender isso. E aí ele vai falar que também Deus deu esses dons, ou ofícios, características, papéis diante da igreja, para que nós pudéssemos chegar a um objetivo. E qual é esse objetivo? O objetivo é com o fim de preparar os santos. Alguém me diga aqui, o que são os santos? É aqueles da estátua? Quem são os santos? Separados. São aqueles que confiaram em Jesus, foram aqueles que creram em Jesus. Estes são os santos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram santificados por Jesus. Então, esses papéis foram dados para que a obra do ministério fosse executada, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, ele cresça, mas cresça saudável, cresça firmado na rocha, do jeito certo, com a verdade em amor, e todos alcancem o quê? A unidade? A unidade do quê? Todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Significa aqui algo muito especial, de que Deus entende que nós somos imperfeitos. Graças a Deus por isso, não é mesmo? Isso é um alívio. Porque se Deus estivesse esperando a perfeição de cada um de nós, de todos os nossos pensamentos e comportamentos, Deus iria se frustrar. Mas não, Ele nos ama dessa forma, com as nossas imperfeições, mas Ele quer que nós cresçamos. Ele quer e deixou uma grande referência para nós. Qual é a maior experiência que nós temos? Qual é a maior referência que nós temos? É Jesus Cristo. E sabe qual que é a coisa boa? Spurgeon vai dizer: Deus usa aqueles que erram porque não existe outro tipo de pessoa que Ele possa usar. Próximo slide. Deus usa aqueles que erram porque não existe outro tipo de pessoa que Ele possa usar. Nós precisamos entender isso, que Deus coloca dons diferentes e ofícios diferentes, pessoas ao nosso redor, para que a gente cresça. Crescer dói. Tem alguém que ainda tem nessa faixa de 16, 17 anos? Tem o Pedro, a Júlia lá atrás, estão nessa faixa de idade. Ainda tem um pouquinho de crescimento. A criança, o pré-adolescente, ela está a todo momento crescendo. Aí o joelho começa a doer, as articulações. Falando em articulação, tem gente que está com a articulação doendo hoje à noite, tá não? E não é jovenzinho, não é mesmo? Tem outra idade em que as articulações doem. Deus usa o crescimento para que nós possamos chegar nesse objetivo. Só que tem um detalhe que a gente precisa entender. E é esse detalhe que é fundamental para nós nessa noite. Entendemos a expectativa de Deus. E aqui a gente precisa entender que Deus coloca pessoas ao nosso redor, pessoas ao nosso lado, que vão nos ajudar, mas elas vão nos desafiar. Sabia disso? Sabia que Deus vai colocar pessoas na sua vida para desafiar você, o seu crescimento? E eu não tenho tempo hoje para explicar sobre cada um desses dons. Mas nós cremos, nós somos aqui uma igreja batista. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos aqui na expressão do Evangelho, nós somos uma igreja centrada em Jesus. E eu não encontro na Bíblia, são várias interpretações, mas eu particularmente não encontro na Bíblia algo que diga que esses dons não estão em ação.
Eu não encontro na Bíblia algo que tenha dito que esses dons cessaram. Então nós cremos na continuidade dos dons. Eu creio nisso e eu ensino isso. Eu creio que os dons estão aqui porque quando nós lemos o livro de Atos, o livro de Atos não representa, por exemplo, os atos de Pedro, João, dos apóstolos, tal como Paulo. Sabe o que significa aquele livro de Atos? Não é Atos dos apóstolos, é Atos do Espírito Santo. E nós cremos que o grande apóstolo do nosso tempo e de todos os tempos é o Espírito Santo. É Ele que nos leva a expandir o seu próprio reino, é Ele que está expandindo, é Ele que coloca as pessoas, é Ele que te trouxe aqui. Ele é aquele que nos dá a palavra de Deus é palavra de Deus, porque ela foi supervisionada pelo Espírito Santo, usando homens falhos, para que essa palavra, que é boca dele, chegasse até nós hoje, e nós pudéssemos crer nela. Ela não é só um emaranhado de palavras, de frases, ela é a boca de Deus, e nós temos confiança nessa palavra, e quando está escrito, nós cremos, porque Deus não é homem para que minta. Nós temos mais de 2000 anos de cristianismo para comprovar que essa palavra é viva, porque nós temos testemunhas. E a pergunta que eu quero fazer para você: se alguém te perguntar sobre a palavra, você é testemunha do que está aqui escrito nela? É isso que o Espírito Santo quer trazer para as nossas vidas. A expectativa de que nós possamos confiar na palavra dele e de que Deus coloca pessoas diferentes. Nós não somos iguais. Deus coloca pessoas diferentes por sua multiforme graça, para que essas pessoas nos desafiem. Eu particularmente não acredito no ofício, na pessoa do apóstolo para o tempo de hoje. E é isso que a Reforma Protestante fez. Ela disse: nós não cremos em um papa infalível, numa pessoa que não erra. Primeiro, se ela não errasse, se ela fosse tão perfeita, por que teria indulgências? Alguém vendendo terreno no céu? Um papa dizendo que isso é verdadeiro? Nós já estamos aqui dizendo, nós somos imperfeitos, o ser humano é imperfeito. Nós estamos fazendo isso, olhando para a Bíblia e rompendo com coisas da história, na qual homens criam, pessoas criam, mas hoje nós não cremos nisso, porque o grande apóstolo, o Espírito Santo, aquele que move as nossas vidas, move a sua igreja, está dizendo: ei, olhem para a palavra, vocês não vão encontrar isso. Então tudo aquilo que é extra palavra, que não está na palavra de Deus, isso não pode ser primário nas nossas vidas. Mas eu queria trazer essa ideia do Espírito Santo nos chamando para sermos pessoas apostólicas. O que são pessoas apostólicas? Todo crente deveria ser uma pessoa apostólica. Eu escutei esse termo e conversei com um teólogo que estava escrevendo sobre isso, Mateus Lapa, sobre o que é uma pessoa apostólica. Não é um ofício, não é uma pessoa que tem um papel, que senta num trono. Pessoa apostólica é aquela pessoa que segue o ensino dos apóstolos. Sabe quais são os ensinos dos apóstolos? É o Novo Testamento. E se o Novo Testamento está dizendo algo sobre Deus, sobre Jesus, é nisso que nós cremos. Quando eles dizem que nós devemos amar, nós vamos amar. Quando eles dizem que nós devemos obedecer a Deus, nós vamos obedecer a Deus. Sabe, porque a gente fica nessa questão de: eu não sei se eu sou perfeito, eu não sei se eu posso ser usado por Deus, mas eu preciso te explicar algo. E essa frase é muito importante, que ela diz assim: a conversão de uma alma é o milagre de um momento. A conversão de uma alma é o milagre de um momento. Uma pessoa viu a Cristo, entendeu que é Cristo, ela fala: eu quero reconhecer esse Cristo, Ele sim é o meu Salvador, eu quero aprender mais sobre Ele. A conversão de uma alma é o milagre de um momento, mas a fabricação de um santo é a tarefa de uma vida inteira. Deus coloca pessoas para nos desafiar, porque não é um download instantâneo, que você vai receber toda a Bíblia na sua cabeça quando você se converte. A pessoa mudou, nossa, agora mudou tudo, agora nunca mais vou me comportar daquele jeito.
Não, nós precisamos de pessoas que peguem na nossa mão, que coloquem a mão no nosso ombro, e quando a gente sair do caminho, essa pessoa coloca do lado e fala, vamos caminhar junto. Isso é exortação. O termo hebraico para exortar é andar ao lado. Quando uma irmã está andando fora, você traz para perto e fala, vamos endireitar o caminho. Isso é exortação, não é colocar o dedo na cara e dizer, você é pecador, você só faz isso, você não presta, você não pode estar aqui com a gente. Isso é demoníaco. Porque acima da justiça operou a misericórdia. O evangelho de Jesus é um evangelho de misericórdia. E aí você vai falar assim, Deus, como que eu posso então, debaixo dessa misericórdia, servir ao Senhor, ser uma pessoa apostólica, que significa, no que eu estou dizendo aqui, não é ser um apóstolo, e ser sim uma pessoa movida e direcionada pelos ensinos dos apóstolos, que é o Novo Testamento, que é a palavra de Deus. Todos nós somos levados, somos chamados por Deus para levar esse evangelho, para anunciar as boas novas de Jesus. Então eu posso te dizer com toda certeza que você receberá responsabilidades em áreas em que você é fraco. Quando você tem certeza disso, você pode agradecer a Deus. Fala assim, Deus, eu não tenho capacidade para subir ali e pregar, eu não tenho capacidade para cantar tão bem como Túlio, eu não tenho capacidade de ser um bom comunicador, eu não tenho capacidade de ensinar uma criança, eu não tenho capacidade, mas Deus está dizendo, você vai receber responsabilidades em áreas que você é fraco, porque na sua fraqueza é onde o Espírito se faz forte. Glória a Deus por isso. Ele te fortalece nas suas áreas de fraqueza, porque o reino é um reino dele, onde nós precisamos depender deles, do próprio Deus, depender dele. Só que nós temos um inimigo das nossas almas, e Satanás tenta nos prender no passado, sabe por quê? Porque ele está apavorado com o nosso futuro. Satanás nos prende no passado, ele joga setas inflamadas, ele joga um monte de coisa na nossa cabeça, sabe por quê? Ele está apavorado com o nosso futuro, porque se Deus tem a expectativa de pegar você, chucrinho, cru, pedra bruta, e começar a te lapidar para fazer você ser parecido com Jesus, ele está apavorado, porque já imaginou se tivesse um monte de gente parecida com Jesus? Você já imaginou se nos noticiários, no lugar de um monte de morte, de um monte de assalto, um monte de coisa, teria um monte de atos de generosidade? Ia acabar com o noticiário. Eles não iam poder falar mais de mortes, eles não poderiam mais falar das coisas ruins que acontecem, sabe por quê? Porque as pessoas que são parecidas com Jesus estão promovendo justiça. Deus espera que você promova justiça, amém? Existem muitas necessidades ao seu redor. Ele só quer que você seja a personificação de Cristo, que você seja um pequeno Cristo de verdade, que alguém olha para você e fala assim, nossa, você se parece com Jesus. Sabe por quê? Porque os seus atos são atos de misericórdia e de justiça, e o nosso Deus é misericordioso, e Ele faz justiça, Ele cuida dos órfãos, das viúvas, das necessidades, Ele veio para aqueles que estão doentes, Ele veio para aqueles que precisam, e todos nós somos carentes dEle, e nós podemos contar com Ele nessa noite, amém? Nós podemos contar com Ele nessa noite. Sabe, a vida com Deus não é uma vida em que nós temos imunidade das dificuldades. Talvez você hoje esteja cheio de dificuldades. Talvez você tenha dificuldade de perdoar. Talvez você esteja com dificuldade de dar um passo além do lugar que você está, abandonar um vício. Talvez você esteja a um passo de mudar de vida, de dizer, eu nunca me entreguei ao Senhor Jesus, eu quero me entregar, eu quero andar como esses que parecem com Cristo. A vida com Deus não é uma imunidade de dificuldades, nós vamos passar pelo sofrimento, mas entenda, até o sofrimento, porque Paulo estava contando e escrevendo juntamente com seu discípulo essa carta para aquela turma da cidade de Éfeso, simplesmente sofrendo, simplesmente preso, torturado, e ele escreve para alguém dizendo, se alegrem, vivam em unidade.
exerça os seus dons, exerça aquilo que Deus fez para a sua vida. É esse apóstolo que está sendo usado pelo Espírito Santo há mais de 2000 anos atrás, aproximadamente 2000 anos atrás, sabe para quê? Para que em 2023, é esse ano 2023? Estou errado. Para que em 2023 você estivesse aqui na igreja, ouvisse essa palavra e o Espírito Santo está te dizendo para você: alegre-se hoje, porque eu estou contigo. Eu quero usar você com seus dons para que mais pessoas conheçam do meu amor. Eu quero usar a sua vida, eu quero prosperar você, eu quero que você saia desses pensamentos antigos e viva algo novo, transite de uma realidade, porque eu quero usar a sua vida, eu quero edificar você, eu quero que você no meio dos sofrimentos encontre a minha paz, porque vai valer a pena, lá na frente você vai ver o quanto você cresceu e se tornou parecido com o Mestre Jesus Cristo. Essa palavra foi escrita há muito tempo atrás, porque o Espírito Santo estava pensando em mim e em você, amém? É para hoje, é para nós, é rema, a palavra do Senhor para agora. Só que, nós precisamos entender que como discípulos, nós somos pessoas apostólicas, que significa que todo cristão é um missionário ou ele é um impostor. Alguém já disse isso? Não existe cristão, discípulo de Jesus que não seja missionário. É por isso que eu estou dizendo sobre pessoas apostólicas. Se você está na Centric Church hoje, você poderia estar em muitas outras igrejas. Você poderia visitar igrejas que já estão muito consolidadas. Eu servi durante muitos anos como pastor numa igreja de 68 anos. A primeira igreja batista tem mais de 100 anos, as Assembleias de Deus têm mais de 100 anos no Brasil. Não se entende qual que é a origem das igrejas batistas ao certo, mas nós temos pelo menos aí 600 anos. Os cristãos estão aí desde a ressurreição de Cristo. Você poderia estar em tantos lugares, mas você pode ter certeza que se Deus te colocou aqui, se você está tendo uma experiência aqui, Deus quer usar e capacitar você para que a glória dele seja percebida no meio dessa comunidade, nas pessoas que vão ser alcançadas por essa voz, por esse time, por esse corpo, e Deus quer edificar a nós para que nós sejamos juntos um corpo perfeito, parecido com Cristo. Mas para isso, esse discípulo missionário, ele tem um desafio. Porque o discípulo missionário é aquele que tem a difícil viagem. Jesus sempre envia os apóstolos, os missionários, para além, para vários lugares. Mas o discípulo missionário é aquele que tem a difícil viagem de sair de si mesmo e ir ao encontro do outro. Essa é a nossa grande dificuldade e desafio. Nós precisamos sair de nós mesmos, parar de pensar só nos nossos desafios, na nossa necessidade. Sabe o que eu creio? É que quando nós estamos com necessidades, parece que aparece mais gente com necessidade também. Porque Deus não precisa de muito para fazer muito. Deus precisa de 5 pães e 2 peixinhos para fazer uma grande ceia. Deus só precisa do seu pouco para multiplicar. Ele precisa do pouquinho do azeite da botija, Ele só precisa da sua semente, Ele só precisa da sua intenção, Ele só precisa da sua sensibilidade. E é isso que nós chamamos a existência. O teólogo Mauro Muniz vai dizer que existência é existência. Quando você quer sentir e entender o propósito da sua vida, da sua existência, você tem que existir. Você tem que pegar a sua existência e sair de si mesmo para doar ao outro, para servir ao outro. O propósito das nossas vidas é esse. Amar a Deus é amar a Deus no outro. Essa é a nossa missão. É fácil amar um Deus poderoso que está sentado no trono, mas quando você olha para uma pessoa e fala: Deus, eu vou te amar na vida dessa pessoa, eu vou servir essa pessoa, eu vou assistir essa pessoa, isso é justiça, isso é reino de Deus, isso é caráter de Cristo. Nós precisamos celebrar isso, aleluia! Esse é o chamado do cristão. Mas existe uma grande tragédia, e a tragédia é o incontável número de pessoas que teriam sido transformadas para sempre, porque o Evangelho muda para sempre,
se tivéssemos escolhido viver de um modo diferente. Os índices do Brasil são os piores do planeta em várias coisas. Só que nós, como cristãos, nós somos mais de 80% da população, a conta não bate. Possivelmente somos cristãos ineficazes. Somos cristãos nominais. Não somos cristãos que vivem aquilo que o Evangelho nos diz, porque se fôssemos esse grande número de pessoas servindo a Deus com amor, atendendo às expectativas de Deus, o Brasil seria diferente. Mas eu tenho uma expectativa, porque a expectativa é realidade, com uma falta e com uma esperança. A realidade é que o Brasil está quebrado, o Brasil tem muitos problemas, tem índices horríveis, o Brasil derrama muito sangue, o Brasil tem muitos órfãos, o Brasil tem muita gente que está sofrendo por injustiças. Nós temos a falta de resolução desses problemas, mas nós temos a esperança de que Jesus Cristo pode nos usar para mudar a realidade do Brasil. Eu desejo que nas próximas décadas, eu não sei se a gente consegue mudar o mundo, mas o mundo ao nosso redor a gente consegue mudar a realidade dessa região. Essa igreja é um presente para Curitiba, a nossa igreja é um presente para cada lugar onde nós nos encontramos, seja presencialmente ou online, porque para que o reino de Deus chegue em algum lugar, basta ter um discípulo de Deus. Porque o Espírito Santo quer usar a minha, a sua vida, e a partir dali Ele vai trazendo outras pessoas, e essas pessoas vão ficando juntas, e elas vão crescendo, sendo edificadas, e quando alguém olhar, falar assim, onde tem Jesus nessa cidade? Sabe onde eles precisam olhar? Para nós. E não é como um templo, não é num lugar físico, eles precisam olhar você lá como você professora, olhar para você homem de negócios, olhar para você pastor, olhar para você missionária, olhar para você que é empreendedor, olhar para você que trabalha numa indústria, olhar para você que trabalha num hospital. As pessoas vão falar, cadê Jesus? Você vai dizer, eis-me aqui. Eu sei que essa palavra não é a mais confortável, porque ela é uma palavra de desafio, mas o Espírito Santo, Ele quer trazer para nós hoje maturidade. John Stott vai dizer, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo. Ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. O apóstolo Paulo vai falar sobre crianças, não quero que vocês sejam mais como crianças. Sabe por quê? Porque ele está falando assim, uma criança ela ainda não tem todos os discernimentos, ela não tem ainda o crescimento, ela está dentro do parâmetro de ser uma criança. Mas vocês adultos não devem ser como crianças, nem espiritualmente e nem emocionalmente, inclusive. O que ele quer é que a gente cresça. Como nós vamos extrair maturidade? Maturidade é uma experiência vivida. Você teve uma experiência. Aquela experiência, quando realmente foi algo que você aprendeu, que você entendeu que aquilo realmente muda a sua vida, ela transforma em aprendizado. Então, uma experiência vivida, transformada em aprendizado, ela vai gerar o quê? Um crescimento. E esse crescimento vai produzir, aí sim, uma transformação, um fruto. É aqui que a igreja cristã, brasileira especialmente, não vai para frente. Nós estamos a todo momento falando, Deus, eu tenho expectativa de receber, e Deus está falando, eu quero edificar você, eu quero deixar você forte, eu quero que você atenda ao meu objetivo. Eu tenho um grande plano, eu tenho um grande propósito, eu quero redimir essa sociedade, eu quero que as pessoas conheçam o meu amor, mas você está preocupado com as suas coisas tão particulares e peculiares. Por isso que ele diz, buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Porque quando nós buscamos o reino de Deus, nós geramos na nossa mente uma mudança. E é essa mudança que a igreja brasileira precisa aprender.
A igreja mundial, global, precisa aprender. Nós precisamos gerar agora, depois do crescimento, uma transformação, mas sem ensino, sem solidez, a gente não vai chegar lá. Maturidade é um modelo sábio de se comportar diante dos desafios da vida. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos ser sábios. E maturidade é isso, você pegar experiências suas e de outros. É muito bom quando você aprende com um dos outros, mas é mais masterizado nas nossas vidas quando nós aprendemos com os nossos próprios erros, com as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins. Porque essa mudança vai fazer com que a gente seja mais cascudo, que a gente aguente mais pressão, para que quando chegue o dia onde a gente afirme assim, eu sou uma pessoa amorosa, Deus vai mandar um teste para você, para ver se você é realmente amoroso. Quando você fala assim, eu sou uma pessoa de fé, Deus vai mostrar para você um grande desafio para ver se você realmente tem fé. E se você aprender com tudo isso, de uma maneira sábia, madura, você vai refletir a Cristo, que glorificou a Deus, que obedeceu a Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. A liderança dessa igreja. Você está aqui para ser desafiado e desafiada a não somente vir a um culto, mas para você ser um culto a Deus todos os dias, lá no seu trabalho, onde você vai, onde quer que você esteja, que você possa ser uma pessoa que atende às expectativas de Deus. E Deus está procurando aqueles que querem ser edificados. E Ele só está perguntando para nós nessa noite, quem vai dizer, eis-me aqui? Você pode ficar de pé no seu lugar, por gentileza? Feche seus olhos por um momento, por favor. Talvez você esteja dizendo isso. Pastor, eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei para o que o Senhor me chamou. Tudo bem, nós queremos te ensinar. Nós vamos ajudar você. Mas o caminho para você servir primeiro é de ser um discípulo. O caminho para você aprender como você vai servir é andar conosco. É sentar na mesa. É ser um conosco. E Deus vai começar a levantar. E daqui a pouco você vai ser desafiado a estar com alguém, a ligar para alguém, a caminhar com alguém. Alguns vão ser desafiados a ensinar algo para alguém. Alguns vão ser desafiados a movimentar um momento de adoração e oração. Outros vão ser movimentados a promover justiça em uma casa, em uma vila, em um bairro. Mas a pergunta que Deus está querendo fazer para nós essa noite é: você quer ser um com Cristo? Você quer fazer parte desse corpo de Cristo? Você quer ser uma pessoa que vai obedecer o ensino dos apóstolos, ser uma pessoa apostólica movida pela missão de Deus? Deus está em missão, Ele é o grande missionário e Ele está nos chamando para viver essa missão. Mas você que está com os olhos fechados nesse momento, eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de nessa noite, pela primeira vez na sua vida, dizer: Jesus, por favor, entra no meu coração, muda a minha vida para sempre, porque eu quero ser um contigo. Tem alguém que quer reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, dizendo: Jesus, por favor, muda a minha história, muda a minha vida, eu quero um novo começo para mim? Levante uma das suas mãos. Amém, querido, pode abaixar. Mais alguém gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus? Amém. Há uma outra pergunta que eu quero fazer, e última pergunta. Há alguém nessa noite
ainda, mas Ele quer usar as nossas vidas. Enquanto cantamos, queridos, venham, vamos orar juntos por esse momento. Fonte de paz, fonte de amor, sacia meu ser, renova o meu interior. Fonte de luz que me conduz direção, segura em tuas mãos, vou caminhar. O teu nome é paz e consolação, só em ti a salvação. Obrigado, Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que nos comove, é aquele que nos chama para uma missão, que é a tua missão. Nós apresentamos a Centric Church, essa igreja, como uma semente para o Senhor, para as nações. Nós apresentamos as nossas vidas como uma semente em que o Senhor está regando, em que o Senhor está nos dando crescimento, para que nós possamos fazer a sua missão, para que muitas vidas se rendam ao Senhor. Eu peço, Pai, edifica em nós o teu ministério, abençoa o teu povo, meu Pai. Nós oramos assim, confiantes, em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluia! Eu quero te convidar, diga: o seu nome é paz. O seu nome é paz e consolação, só em ti a salvação. Minhas aflições tão pequenas são quando estou em tua. Quando estou em tua. Olha o que está escrito ali: o teu nome é paz e consolação, só em ti a salvação. Minhas aflições tão pequenas são quando estou em tuas mãos. Eu e o Túlio que escrevemos essa música. Ela é linda, não é mesmo? É a nossa música. E eu quero te convidar a cantar esse refrão. Vamos juntos, Túlio? O teu nome é paz e consolação, e consolo. Só em ti, só em ti a salvação. Minhas aflições tão pequenas são quando estou em tuas mãos. E o teu nome é paz. Levanta, igreja. O teu nome é paz e consolo.
Quantos estão na mão de Deus aqui? Quantos estão nas mãos de Deus? Diga! Quando estou em tuas mãos, quando estou em tuas mãos. Você pode aplaudir esse Deus? Aleluia!